Oi pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui uma aula de Direito do Trabalho. Meu nome é Aline Leporassi, eu sou juíza do trabalho no Rio de Janeiro e a gente hoje vai falar um pouquinho, o iniciozinho de contrato de trabalho. No que se refere ao contrato, inicialmente a gente tem que pensar o seguinte: como regra geral, os contratos de trabalho, eles são feitos ou são formados a prazo indeterminado. Até porque a gente tem no direito do trabalho o princípio da continuidade da relação de emprego, ou seja, como regra, o contrato de trabalho é feito para não ter fim, ou pelo menos para não ter um fim antecipado ou que as partes já saibam desde o início. Tem data para começar, não tem antecipadamente data para terminar. Então a regra é o contrato de trabalho a prazo indeterminado. Só que em algumas situações, em alguns momentos da vida do empregador, ele vai precisar fazer um contrato a prazo determinado. Olha só, aqui no artigo 443 da CLT a gente tem assim, ó: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito. E olha aqui, ó, e por prazo determinado ou indeterminado, sabendo-se, como a gente viu, que essa aqui é a regra geral. Então, como regra, o empregado vai ser contratado a prazo indeterminado, ou seja, tem dia para começar e eu não sei que dia vai terminar. Excepcionalmente, nós temos os contratos a prazo determinado. Os contratos a prazo determinado, justamente porque são a exceção, o empregador não vai poder fazer de qualquer jeito. O empregador vai ter que atentar para o 443 no parágrafo 2º. Então, olha só. Sempre que cair na prova, sempre que alguém perguntar para vocês, vocês vão ter que pensar assim: primeiro, já sei que o contrato, como regra, é a prazo indeterminado. Já sei que, obviamente, por dedução, os contratos a prazo determinado são a exceção. Aí vamos pensar, se são a exceção, só podem ser formalizados em hipóteses específicas. Olha aqui, ó, 443, parágrafo 2º. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de... Isso quer dizer o seguinte: essas aqui são as hipóteses de formalização de um contrato a prazo determinado. Então, se for de intenção do empregador fazer um contrato a prazo determinado, ele vai ter que saber o seguinte: só posso fazer nesses casos. Sabe por quê? Qualquer descumprimento referente a isso aqui tem uma consequência: o contrato automaticamente se torna um contrato a prazo indeterminado. Então, olha só, desrespeitando qualquer dessas hipóteses, desrespeitando qualquer desses casos, a consequência vai ser uma só: o contrato se torna um contrato a prazo indeterminado. Aliás, essa é uma regra que vocês podem levar para a vida de vocês nesse aspecto aqui. Para que o contrato que foi feito a prazo determinado se mantenha um contrato a prazo determinado, ele vai ter que seguir uma série de regras, uma série de hipóteses que nós vamos ver aqui. Qualquer regrinha que saia um pouquinho desse eixo, qualquer hipótese que saia um pouco dessa leitura da CLT que eu estou passando para vocês, a consequência vai ser uma só: aquele contrato que era a prazo determinado, ele é nulo e ele passa a valer a prazo indeterminado. Então, se o empregador quiser fazer tudo bonitinho, direitinho, quais são as hipóteses? Olha lá, letra A: serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Aqui, o que vai ser observado é o seguinte: o serviço é transitório. Ou seja, eu tenho uma empresa que funciona normalmente de janeiro a dezembro, sem nenhum problema. Só que no momento eu tenho um serviço transitório. Eu tenho um serviço determinado. Aí vamos pensar, se o serviço é transitório, se o serviço é determinado, para que eu vou contratar um empregado para ficar na minha empresa o ano inteiro e sem previsão para ele ir embora? Eu não vou precisar dele o tempo todo.
Eu só vou precisar dele um prazo específico, numa situação específica aqui, ó, numa situação ou num serviço transitório. Então, por exemplo, se o empregada sai de licença maternidade, eu vou precisar de alguém para colocar no lugar dela por um período transitório. Eu vou e contrato alguém a prazo determinado. Se um empregado fica doente, aí eu penso assim, puxa, eu não tenho ninguém aqui da própria casa, aqui da minha própria empresa, que eu possa colocar no lugar. Se eu não tenho ninguém, muito simples, pego uma outra pessoa e coloco durante esse período em que eu vou precisar. Então, a hipótese da letra A é essa. Eu tenho um serviço que eu já sei que eu não vou precisar de alguém indefinidamente. Eu só vou precisar de alguém durante um prazo específico, porque o serviço é transitório. No caso da letra B, é diferente. Por quê? No caso da letra B, o empregador é transitório. O empregador não funciona o ano inteiro, olha só. A atividade empresarial é transitória. Isso se aplica para as empresas que funcionam, que estão em seu pleno funcionamento, determinadas épocas do ano. Por exemplo, existem algumas pousadas, alguns restaurantes, algumas danceterias, de lugares de praia que não funcionam o ano inteiro. Funcionam o quê? Durante o período de verão, alto verão. Agora, essa época que está no inverno, tem lugar de cidades menores que estão fechados os lugares. Aí pensa bem, se a minha empresa tem um funcionamento transitório, se a minha empresa não funciona o ano inteiro, para que eu vou contratar um empregado indeterminadamente? Eu contrato um empregado para trabalhar para mim durante o meu prazo de funcionamento. Olha aqui, ó. Atividade empresarial de caráter transitório. Então, por exemplo, se a minha empresa funciona de, sei lá, setembro a março, eu já faço no contrato de trabalho do meu empregado o quê? Um contrato a prazo determinado de setembro a março, tá? Então, aqui a gente tem, no caso da letra A empresa funciona normal e o serviço que eu preciso do empregado é a prazo determinado. No caso da letra B é o inverso. O serviço que eu preciso será determinado porque o próprio funcionamento do empregador também é determinado. E por último, nós temos o contrato de experiência. O contrato de experiência, ele pode ser feito por qualquer tipo de empregado, para qualquer tipo de função. Antigamente, se perguntava assim, poxa, será que por se tratar de um contrato de experiência, eu só posso contratar para uma função específica ou eu só posso contratar para funções que demandem algum tipo de questão ligada à formação específica do empregado? Ou eu preciso de um serviço que seja mais direcionado? Não. Pensa assim, o contrato de experiência é meio... Sabe quando você conhece uma pessoa e começa a ficar com ela? É o contrato de experiência, né? É uma análise dupla. Você vê a pessoa para ver se a pessoa é uma pessoa legal e essa pessoa vê a mesma coisa em relação a você. É o contrato de experiência em qualquer situação. Então, para qualquer cargo, para qualquer função, para qualquer tipo de empregado, existe autorização para que se faça o contrato de experiência. E nesse período haverá uma dupla análise, tanto do empregado para o empregador, quanto do empregador para o empregado, tá? Então, essas são as hipóteses. Partindo-se do princípio de que são contratos a prazo determinado, vem a pergunta que não quer calar. Quais são os prazos? Existem prazos máximos? Claro que sim. Olha lá, no artigo 445, eu tenho os prazos máximos em que esses contratos podem ser formulados. Olha lá, o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por prazo superior por mais de 2 anos, observada a regra do 451, que a gente vai ver já já, e o contrato de experiência máximo de 90 dias. Então, olha só, tirando o contrato de experiência, que tem o prazo máximo de 90 dias, os outros 2 contratos que nós vimos agora, lá nas letras A e B, prazo máximo de 2 anos. A gente pode, inclusive, fazer a seguinte ligação, ó. Aqui, os 2 anos... eu vou aplicar para o 443, parágrafo 2º, A e B, e os 90 dias
eu vou aplicar só para o contrato de experiência, 443, parágrafo 2º, letra C. Mais especificamente com relação ao contrato de experiência, eu peço que vocês atentem para o seguinte caso. Esse contrato, ele é um contrato efetivamente contado em dias. E os concursos, eles gostam de pegar um pouco no pé do candidato para ver se, opa, dá uma escorregada aí. Aqui, às vezes, bota assim, porque o contrato de experiência, ele vai ter duração de 3 meses. Não. Você quer ver uma coisa? Todo mundo acha, porque 3 meses são a mesma coisa que 90 dias. Não necessariamente. Se eu pegar julho, agosto e setembro, julho 31, agosto 31, setembro 30. Eu tenho o quê? 92 dias em 3 meses. Já ultrapassa. Então, os contratos das letras A e B, máximo de 2 anos. Especificamente com relação ao contrato de experiência, prazo máximo de 90 dias. O que vai acontecer? Vamos puxar o que a gente falou no início. O que vai acontecer na hipótese de um contrato a prazo determinado ultrapassar esses 2 prazos? É a mesma coisa que eu falei antes. Qualquer regra referente ao contrato de trabalho a prazo determinado que venha a extrapolar e não venha a respeitar o previsto na CLT, o que acontece? Automaticamente aquele contrato que era um contrato a prazo determinado se torna um contrato a prazo indeterminado, tá? Então essa é a regra, prazo máximo de 2 anos de experiência, 90 dias, ultrapassando esses prazos, num dia que seja, automaticamente se torna um contrato a prazo indeterminado. A gente vai ver, ainda referente ao contrato a prazo determinado, o seguinte, principalmente no artigo 451, que é o que nos interessa no momento, já que o artigo 445 fez essa remissão. Um contrato a prazo determinado, ele pode ser prorrogado? Pode. Ou seja, um contrato a prazo determinado está quase acabando, as partes, se quiserem, podem chegar e esticar aquele prazo do contrato? Pode. Mas olha o que diz o 451. O contrato de trabalho por prazo determinado, que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação do prazo. Então, na verdade, eu tenho a seguinte situação. Os contratos a prazo determinado, eles podem ser prorrogados. Só que, para que haja essa prorrogação, obrigatoriamente, 3 regrinhas vão ter que ser observadas. Então, pensa assim, eu tenho aqui um contrato a prazo determinado, tá? De 1 ano, vamos colocar aqui de 1 ano. Aí, quando vai chegando lá perto do final desse ano, o empregador chega para o empregado e fala assim, olha só, você não está afim de continuar com esse contrato, não? Você não acha que a gente pode dar uma continuada? O empregado fala assim, tá bom. Então, vamos elastecer por mais 1 ano, que seja. A primeira coisa que vocês têm que observar, isso aqui não são 2 contratos. Isso aqui é um contrato de trabalho, tá? Que teve um prazo X que foi elastecido. Mas tudo isso é um instrumento contratual. Eu não tenho 2 contratos de trabalho. Segunda coisa, eu, para poder facilitar, coloquei 1 ano prorrogado por mais 1 ano, mas isso aqui não é uma regra não, tá? Eu posso botar 1 ano e outro prazo, enfim. O prazo originário pode ser maior ou menor que o prazo da prorrogação. Isso aqui eu só coloquei para dividir, porque 1 ano e 1 ano fica mais fácil, mas não necessariamente precisa ter essa coisa tão exata. Essa prorrogação, para que ela seja válida, como eu disse, 3 regras a gente tem que observar. Primeira regra, tem que ter a previsão da prorrogação no contrato original. Ou seja, lá atrás, aqui nesse prazo inicial, as partes têm que trazer a previsão da possibilidade de prorrogação. Já viram aquele contrato de experiência que normalmente tem assim, 45 dias prorrogáveis por mais 45? A ideia é essa. Então, eu preciso, necessariamente, para que eu possa prorrogar, o contrato original tem que ter uma previsão dessa prorrogação. Segunda regra, só pode haver uma prorrogação
só pode existir uma única prorrogação. Não posso prorrogar mais de uma vez, que é inclusive a redação do artigo 451. Então eu preciso, para prorrogar no contrato original, eu tenho que ter a previsão da possibilidade de prorrogar. Além disso, só pode ter uma prorrogação e, mais importante do que tudo, somados os prazos originários e de prorrogação, não pode ultrapassar os prazos do artigo 445 e o parágrafo único, ou seja, o máximo de 2 anos para a maior parte dos contratos, ou então o máximo de 90 dias para o contrato de experiência. Então, previsão de prorrogação no contrato original, nesse pedaço, só posso ter uma única prorrogação e mais, somados os prazos originário, que é esse prazo inicial, com o prazo da prorrogação, eu não posso ultrapassar nem os 2 anos, nem os 90 dias. E, por último, aqui, ó, essas exigências, esses requisitos, eles compõem um somatório de regras, ou seja, o 1 mais o 2 mais o 3. Ou seja, para que a prorrogação se dê de forma adequada, para que a prorrogação se dê de forma correta e o contrato se mantenha um contrato a prazo determinado, eu preciso dessas 3 regras aqui somadas. Se essas 3 regras estiverem presentes, a prorrogação pode acontecer. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!